Olá, sumidos! Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Ninjas. E eu quero que você, isso mesmo, você aí, me diga onde você esteve, seu sumido. Já faz mais de 2 meses que eu não vi você por aí. E não venha dizer que foi minha culpa que eu desapareci. Porque eu tava muito ocupada com uma coisa muito importante. Eu virei uma galinha. E sim, ser uma galinha é muito importante. Porque é uma nova cultura, um novo idioma. Você tem que aprender a falar coisas simples como popô e popô. Então não venha mudar o foco e perguntar onde eu estive. Eu quero saber onde você esteve. Porque nesse tempo todo lançou o 3º capítulo de Band. E você falou uma coisa a respeito? Bem, eu não sei. Mas eu falei alguma coisa a respeito? Eu vou falar agora. Vamos lá, vamos falar do 3º capítulo de Band e The Ink Machine. Eu sei que já faz um tempinho que foi lançado, mas eu posso dizer que eu joguei bastante nesse tempinho. E pelo meu sorriso dá pra dizer o que eu achei dele, né? Porque eu gostei muito. Sério, eu realmente adorei esse capítulo. Eu acho que muitas coisas que eu não gostava no 2º capítulo foram corrigidas muito bem nesse 3º capítulo. E só em ver a evolução que o jogo teve, dá pra ter certeza que para os próximos capítulos muita coisa vai melhorar no jogo. Então, tipo, a minha expectativa tá lá em cima, sério. Eu tô muito animada. E não dá pra falar do 3º capítulo sem dizer o que eu gostei nele. Pra começar, eu amei a mudança da mancha de tinta. Era uma coisa aleatória e sem sentido, e agora tem uma forma e uma razão e uma explicação pra estar lá. Então, aquela coisa que realmente era uma falha, agora tem uma razão pra existir. Enriquece muito o enredo. Mas eu sei que vocês não querem saber o que eu amei nesse capítulo e querem, na verdade, saber o que aconteceu no 3º capítulo de Band. O que mudou na história. E eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, porque esse capítulo foi recheado, né? Não dá pra gente criticar de história, porque a história de Band realmente é muito boa. Então vamos começar. Pra quem tá acompanhando, no primeiro vídeo que eu postei lá de Band, eu citei várias referências históricas sobre animações antigas. E a minha expectativa é que isso entrasse no jogo. Esse sorrisinho aqui tá dizendo o que aconteceu, né? Tá dizendo que, tipo, tá muito rica a história. Olha, o ponto mais legal, que é muito notável no 3º capítulo, é em relação a como a história está sendo colocada em prática ali. Como referências históricas estão sendo colocadas. De cara, nesse capítulo a gente descobre que o estúdio entrou em falência por culpa de um personagem, Alice Angel. E muita gente que tinha altas teorias, quando descobriu isso, ficou super chocado. Porque é algo, tipo, totalmente normal. Na época acontecia demais. E é muito legal a gente descobrir que lá embaixo no estúdio tinha uma fábrica de brinquedos, que eles produziam os próprios bonecos de Band para vender. Pra quem não sabe, nessa época era muito comum você só ter um rolo da animação. Você gastava um dinheirão e produzia um único rolo, um único filme. E você colocava no cinema local para rodar, para as pessoas assistirem. E por ser algo muito local, muito assim fechado, era normal os próprios estúdios, a própria equipe, produzir merchandise, produtinhos para vender e ganhar lucrinho. Não era tipo várias empresas que você terceiriza, era algo assim muito mais restrito. Por isso havia necessidade dos estúdios trabalharem ativamente na produção de produtos e, é claro, compartilhar tanto os lucros quanto os prejuízos desses produtos. O próprio Walt Disney passou por isso, tanto que os produtos da Disney, o parque da Disney, tudo era dele. Ele tinha que controlar tudo, era tudo trabalho dele. Porque não tinha essa coisa de terceirizar, de fazer parcerias, de criar uma marca e vender a marca para outras pessoas usarem. Não, se você queria um boneco do seu desenho, você tinha que produzir esse boneco. E aí que entrou o ponto-chave desse capítulo, que a gente descobriu o motivo da falência do estúdio. O grande motivo foi porque eles criaram o personagem Alice Angel, investiram muito achando que ela seria um sucesso, investiram com dubladora, tanto que no início pensaram em colocar a Suzy Campbell como dubladora. Depois eles viram que talvez a Alice pudesse ser um personagem muito famoso e importante, e colocaram uma outra dubladora que provavelmente era bem mais famosa, que é a Alison. E aí eles investiram, criaram bonecos, fizeram de tudo para criar aquele personagem, vendê-lo. E ninguém gostava dele, ninguém queria saber dele. E o mais legal é que a gente descobriu por que ninguém gostava do personagem. É porque era um personagem fraco, mal feito e não tinha a mesma qualidade
dos antigos personagens do estúdio, como o Benji e o Boris. Mas por quê? Por que não tinha a mesma qualidade? E simples, porque o grande gênio e criador dos personagens não era o dono do estúdio, não era o Joey, mas era o Henry. E o Henry justamente fala que ele tá super frustrado trabalhando no estúdio. Que ele faz muita coisa, que ele cria ótimos personagens, que ele dá tudo pro Joey. O Joey fica com os direitos e a glória do personagem. E o Henry não ganhava nada, ele se sentia sufocado naquilo. Ele achava que ia ser um tipo de trabalho e foi algo totalmente diferente. O que é mais referência histórica, porque pra quem não sabe, o Gato Félix passou pela mesma coisa. O criador do Gato Félix não tinha direito nenhum sobre o Gato Félix. Uma coisa bem legal a gente já ter essa base, saber por que o estúdio faliu, é que a gente pode descartar aquelas hipóteses de que o Joey tava com problemas de entregar no prazo, de que ele faliu porque era negligência dele. Por que não? O Wally Frank lá no primeiro capítulo falou que o Joey não estava entregando os desenhos por culpa da máquina de tinta, que estava focado em criá-la. Mas o Joe realmente conseguiu colocar a máquina em prática, criando personagens, criando desenhos, substituindo o Henry, que tinha saído do estúdio, tanto que ele não soube da máquina. E aí, essa máquina começou a produzir os desenhos, só que eram desenhos que ninguém gostava. É bem legal isso, né? Porque a gente tem a ideia de como era visionário o Joey. Ele tinha uma boa ideia, ele conseguia colocá-la em prática, mas não conseguiu o resultado que ele esperava com aquilo. Então a frustração dele deve ter sido enorme. Imagina, você faz todo o esquema para criar uma coisa e essa coisa simplesmente não dá certo. Ele faz o melhor, ele consegue colocar em prática o plano, mas as crianças simplesmente não gostam do personagem. E pra quem tá adorando as referências históricas, ficou melhor ainda quando a gente descobriu que o Joey passou por altos perrengues. No terceiro capítulo a gente descobre, através da Suzy Campbell, que o Joey estava investindo na máquina de tinta, na personagem, deu tudo errado e ele pensou, não, cara, eu não vou perder tudo que eu construí até agora, eu vou dar um jeito nisso. E o que o Joey fez? Cogitou construir uma segunda máquina de tinta, porque se a primeira não estava criando bons personagens, quem sabe uma segunda conseguiria, né? E é claro, ele baixou o padrão de vida dele e começou a recorrer aos recursos que ele tinha. Se antes ele pensou grandioso e deu tudo errado, ele começou a pensar pequeno. Tanto que ele pede pra Suzy voltar e ser a dubladora da Alice Angel. E aí quando vai lá pedir, ele tá bem pobrinho, tanto que a Suzy até caçou a dele, dizendo, poxa, eu achei que era eu que ia pagar o jantar. O cara me chama pra jantar e eu achei que eu que pagaria a conta. O que na época, tipo, era sinal de que o cara tava muito mal. Só que o Joey tem uma lábia, assim, ele consegue convencer as pessoas, ele consegue convencer a Suzy a voltar a trabalhar com ele. O que não foi uma boa ideia, porque a gente já sabe como isso acabou, né? E nesse capítulo a gente finalmente começa a entender a razão da maldição. O que tá acontecendo no tempo presente, naquele momento no jogo. Porque a gente tá entendendo um pouco o que tá acontecendo no passado. Mas a gente ainda não sabe o que tá acontecendo naquele momento. Por que o mundo tá caótico, por que o estúdio está daquele jeito, com vários monstros. E a gente finalmente começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo. Pra começar, nós temos personagens vivos ali. São pessoas conscientes que têm noção de certo e errado. Por exemplo, a Alice Angel que a gente conhece no jogo, na verdade era a dubladora, Suzy Campbell. E principalmente a gente descobre através do Norman, que é o projetista, que ele tem consciência, que ele tem noção do que ele está fazendo, tem noção de certo e errado. Tanto que ele prefere se isolar e ficar no canto dele. Ele tem noção da maldição e ele prefere ficar longe de todo mundo, ficando ali, andando na escuridão, não se envolvendo com ninguém, tanto que ninguém mexe com ele. A Alice Angel fala sobre isso. O que permite até a gente questionar se o Benji que persegue a gente no jogo é o Benji ou o Joey, né? Porque pode ser muito bem o Joey com a forma do Benji. O que justificaria a mudança da aparência do Benji. Lá no primeiro capítulo ele tinha a aparência do personagem no desenho. E agora tem uma forma muito mais humanizada e aterrorizante. E principalmente que as pessoas ali têm medo daquele Benji ali, porque elas têm medo do Joey. Que a relação do Joey em um momento ficou doentia e ele começou a impor respeito demais. Se antes ele prometia coisas, dava uma ideia de um futuro maravilhoso para todo mundo, ele começou a ser alguém que suga demais as pessoas e finalmente uma pessoa que aterroriza demais os funcionários. Isso é bem legal porque o Wally Frank fala sobre isso. Ele fala que estão ali criando desenhos que era para ser algo maravilhoso, que fizesse todo mundo feliz, mas quando já tá na crise o estúdio, que o Joey já tá super estranho,
ninguém tá feliz. Tá todo mundo com a cara amarrada, todo mundo vai lá trabalhar com tristeza. E o que também explicaria o motivo do Henry ser convidado para voltar no estúdio anos depois. Pensa, o estúdio ia super bem quando o Henry criava os personagens. Henry caiu fora, Joey criou uma máquina de tinta, contratou uma equipe super elaborada para criar lá os seus desenhos. Os desenhos são um fracasso, ele investe mais, todo mundo fica preso em uma maldição. E agora, quem seria o responsável por resolver os problemas do estúdio? Quem poderia quebrar a maldição? Quem? Bem, eu acho que essa resposta você já deve saber nesse momento. Mas nada supera a grande dúvida deixada no final desse capítulo. E não é quando a Suzy pega o Boris que não é a grande dúvida. A grande dúvida é, se foi o Henry que criou o Bendy, o Boris, os personagens populares, quando tem aquela frase lá no início do primeiro capítulo que diz "O criador mentiu para nós", quem mentiu? Foi o criador do estúdio que mentiu para os seus funcionários, ou foi o Henry que de alguma forma criou expectativas, prometeu que os personagens seriam muito grandiosos, e ele acabou colocando esses personagens mesmo em uma situação que eles são amaldiçoados e amaldiçoam todo mundo que trabalha com eles? Você aí tem essa resposta? Se tiver uma teoria, coloca nos comentários, porque, sério, eu só consigo imaginar várias e várias ideias, mas eu não consigo chegar a nada concreto. As referências históricas estão dando uma ideia do que está acontecendo no passado, porque a gente tem ideia de que é realmente o que aconteceu naquele período. Mas no futuro, com a maldição, com os personagens realmente vivos, eu ao menos não consigo criar uma linha de raciocínio razoável, porque cada mudança em um capítulo para o outro está sendo absurda, e a gente finalmente está se sentindo no jogo, entendendo os personagens, os padrões deles, e vendo que tem cada vez mais reviravoltas e tramas ali. A gente vê que é uma história realmente super bem trabalhada e planejada. Sobre as mudanças de jogabilidade, eu provavelmente vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Eu já fiz um primeiro de crítica, vou fazer agora sobre as minhas considerações do segundo capítulo, mas eu sei que teve muita gente que não gostou, o que pra mim é absurdo, né? O jogo antigamente era um jogo de terror, agora é um jogo de suspense e drama. E na verdade eu acho muito melhor ele com um jogo de suspense e drama, porque ele tem uma história muito boa. Quando ele trabalha com suspense, com a necessidade de exploração, de você ficar procurando detalhezinhos e informações, acaba sendo um jogo muito mais interessante. Eu sei que esse tipo de jogo é um nicho específico. É pra quem gosta de RPG, de história mesmo, de ficar caçando detalhes, procurar informações, e nem todo mundo gosta desse tipo de dinâmica no jogo. Mas no meu caso, ao menos, é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer no jogo. É ele pegar a melhor parte dele e falar, eu vou investir nela, porque quem gosta disso vai aproveitar muito e vai fazer desse jogo ser um jogo épico. Então não me venham perguntar se eu gostei do terceiro capítulo, porque sim, eu gostei demais. E quem não gostou, paciência, né? Eu realmente adorei as modificações. E esse capítulo definitivamente conseguiu me comprar e me fazer continuar acompanhando a série. Porque eu tava até pensando em desistir, só assistir gameplay, mas agora que tem exploração, que tem muitos detalhezinhos e informações fragmentadas, não, eu tenho que jogar, eu tenho que viver essa experiência. E eu tô pensando se eu refaço lá o primeiro vídeo que eu falei de referências históricas, e agora eu faço uma comparação pesada das referências históricas com as situações do jogo, colocando exemplos e tudo mais, mas eu tô na dúvida, eu queria saber o que vocês acham. Porque pode ser um pouquinho chato, porque vai ser tipo uma aula de história comparando com o jogo, né? Mas no meu caso é o que eu realmente gosto, é o ponto que mais enriquece o jogo na minha visão. Aí eu não sei se eu faço vídeo porque eu penso, eu gosto muito, mas vocês gostariam? Eu quero a opinião de vocês sobre isso, se puderem comentar, eu agradeço muito. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?